Muito bom dia para você que está chegando no Expresso Tricolor. Eu me chamo Mourão e hoje todas as notícias que envolvem o Fortaleza, daquele modo que você já está acostumado. Acordou 5 horas da manhã? Vem comigo que tem todas as informações aqui para você. Hoje nós vamos conversar sobre algumas mudanças na tabela, classificação que teve atualização aí de jogo que aconteceu no meio da rodada. Vamos trazer todas essas e mais informações para você, então já deixa teu like, se inscreve no Expresso Tricolor, deixa teu hype também que é muito importante. E como você já está acostumado, como você já sabe, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Meu amigo, o Campeonato Brasileiro continuou, teve rodada aí atrasada sendo completa ontem. E saindo completa ontem, na verdade, sendo completada, né? Porque o vídeo passado que eu falei, teve um pessoal aí que me pegou no pé, e correto, do português, tem que corrigir mesmo, tá? O mal das 5 horas da manhã é esse, que você vai cometer um erro ou outro, mas obrigado pela sua correção, pelo seu comentário, sempre muito importante, tô sempre de olho aqui nos comentários, então comenta, tá? Participa com a gente que é sempre muito importante. O Ceará enfrentou o Fluminense, viu? Fora de casa e perdeu no Maracanã, ficou estagnado ali nos 35 pontos. Agora o cenário é o seguinte, Fortaleza tem 29, junto com o Santos, é o único clube ali que tem 29, vamos dizer ali, do 10º para baixo, vamos dizer que também tem o Atlético Mineiro, que é justamente o jogo a menos do Fortaleza, jogo que era para ser lá no Mineirão, que não aconteceu no primeiro turno. Então, nesse momento, a distância entre o Fortaleza, nem Fluminense, vou falar a distância para o Fluminense, né? O Fluminense é o 6º colocado, bem demais no Campeonato Brasileiro. Já a distância do Fortaleza para o Ceará é 8 pontos neste momento, mas caso o Fortaleza vença o jogo a menos, a distância diminui já nesse momento real em pontos perdidos, pode passar a ser 5, caso o Fortaleza vença o seu jogo a menos contra o Atlético Mineiro. E aí tem confronto direto, já pode diminuir essa diferença aí para 2, né? E de repente existe um cenário aí do Fortaleza ganhando do Santos e o Ceará perdendo o outro jogo contra o Fluminense. O Fortaleza, inclusive, em pontos perdidos, pode já ter, no final da rodada contra o Ceará, uma campanha melhor do que o seu maior rival em termos de aproveitamento de pontos. Então, é um cenário que vem se apresentando positivo. Fortaleza que começa a querer ensaiar, chegar perto desse bloco dos 35 pontos, bloco esse que tem Internacional, Ceará, Atlético Mineiro, até o próprio Bragantino com 36, que vem numa sequência muito negativa de jogos e tem confronto direto contra o Fortaleza também. Pode ser que o Fortaleza não tenha que se preocupar somente com o Santos, quem sabe eu posso olhar para outras alternativas. Tudo passa nessa vitória do Santos. A gente vinha falando um pouco sobre tabela, né? E parece que vai ter outro jogo adiado do Fortaleza. E, curiosamente, é justamente o jogo que o Fortaleza não realizou no primeiro turno. Que, por causa da final da Sul-Americana, o jogo do retorno entre Fortaleza e Atlético Mineiro também deve ser adiado, né? A CBF deve marcar os jogos do Fortaleza contra o Atlético para os dias 15 e 26 de novembro. Então a gente só vai ter esse tira-teima entre essas duas equipes no mês que vem, né? Então quem traz isso é o pessoal lá do Diário do Nordeste, por meio do Vladimir Marques, e aí deve ser confirmado nos próximos dias que no dia 15, lá na Arena MRV, e no dia 26 de novembro, no Castelão, deve ser marcado esses confrontos, tá bom? Então, Fortaleza vai ter que estender um pouquinho esses jogos a menos e aí vai ter que sempre ficar nessa contagem, né? Será que dá para colocar mais 3, menos 3? A gente vai ter que fazer essa engenharia matemática aí dos pontos perdidos e pontos ganhos para tentar imaginar a posição certa do Fortaleza. Agora, entre questões de pontos perdidos e pontos ganhos, né? Vamos falar de como foi o cenário, né? Do último confronto entre Fortaleza e Santos. Fortaleza precisa vencer o seu adversário se quiser encostar de vez na briga contra o rebaixamento. Uma vitória do Fortaleza contra a equipe santista deixa a diferença apenas de 2 pontos, meu amigo. E aí é uma rodada, o Santos vai enfrentar o Palmeiras depois do Fortaleza, o Fortaleza enfrenta o seu maior rival, o Ceará, no Castelão, na quinta-feira. Então já existe um mundo, se o Fortaleza vence o Ceará e o Santos não vence ou perde do Palmeiras, né, como você preferir, do Fortaleza estar fora da zona de rebaixamento na rodada na rodada seguinte, né, no caso, no outro adversário após o Ceará, ou seja, é muito importante. Porém, a gente tem que dar uma lembrada para vocês, e quem lembra isso é o Tom Barros, de como foi o outro confronto, aquele Fortaleza e Santos aqui na Arena Castelão, um jogo que eu e o Éder narramos, cada um narrou um tempo,
e foi um 3-2 doloroso. Fortaleza dominou as ações até no primeiro tempo, conseguiu criar as principais chances de ataque, porém, houve alguns problemas ali no QG do jogo, vamos dizer assim, e o Fortaleza acaba levando um gol do Barrial, e aí desanda a partida, leva um segundo gol, quando tudo parecia que o jogo ia degringolar de vez e que o Fortaleza ia ficar fora da partida, em quase 2 minutos, 2 pênaltis seguidos, o Fortaleza empata o jogo. O Lucero ainda tem uma grande chance, uma chance que ficou só ele e o goleiro, poderia ter virado o jogo naquele lance, não faz o gol, e aos 46 do segundo tempo, o chute de Rolhais, a bola bate na trave nas costas do goleiro e entra, dando números finais àquela partida. Vamos ver o que o Tom Barros, né, trouxe aqui na matéria do Diário do Nordeste. No dia 12 de junho, uma quinta-feira, às 7h30, começou o Fortaleza e Santos, válido pela 12ª rodada. Era a primeira rodada após o Mundial, né, da FIFA, né? O Leão foi melhor no primeiro tempo, Davidson mandou bola no travessão, mas o Santos foi cirúrgico na finalização. Barreal e Guilherme, numa falha assim inacreditável do seu Davi Luiz, que deixou o centroavante, o Tiquinho Soares, virar o corpo para cima dele e tocar para o Guilherme finalizar. Na fase final, a reação relâmpago do Fortaleza, Pikachu, relâmpago, né? Pikachu marcou 2 gols de pênalti e empatou o jogo. Nos acréscimos, o Rolheiser disparou um canhão e marcou o gol da vitória. Foi um jogo difícil, o placar mais justo teria sido o empate, mas o futebol é assim. Basta uma desatenção nos instantes finais para comprometer o que o time faz no jogo todo. Aí se você dá um pontinho a mais para o Fortaleza, né, nessa situação, e tira 3 do Santos, ou seja, tira 2 de diferença, hoje a diferença seria de 3 pontos, e talvez o Fortaleza jogasse até para sair da zona de rebaixamento vencendo o Santos, né? Você vê que um ponto faz muita diferença nessa briga do rebaixamento. Agora, novo encontro, o Santos segue fora da zona maldita e o Fortaleza continua na zona. As circunstâncias do momento são bem diferentes da época do jogo de ida, mas os dois sofrem a ameaça de rebaixamento. Ele levanta aqui uma lição. Pelo que houve no jogo de ida, conforme resumi no comentário, é uma possibilidade de um novo equilíbrio. Na tabela, o Santos avançou mais que o Fortaleza. Tudo bem, é fato, mas na produção os dois se assemelham. Tem até uma curiosidade aqui. O Palermo, desde que chegou ao Fortaleza, fez mais pontos do que o Vojvoda desde que chegou no Santos. Esse confronto isso é histórico, né? Fortaleza contra o Vojvoda, o técnico que mais disputou partidas a favor do Fortaleza, agora vai ter uma contra, né? No dia 12 de junho, o técnico do Fortaleza ainda era Juan Pablo Vojvoda e o do Santos era o Kleber Xavier. Nas reviravoltas da vida, Kleber foi demitido e o Vojvoda assumiu o comando da equipe do Peixe. Ele também trata justamente isso que a gente falou, do reencontro do nosso querido amigo Vojvoda diante o Fortaleza. Quem falou um pouco sobre esse confronto foi hoje na coletiva do Pierre. E ele reforçou a confiança do elenco e ressalta o propósito do Fortaleza na reta final da Série A. A vitória do Fortaleza sobre o Flamengo ainda reverbera no elenco tricolor. Às vésperas de mais uma partida na reta final do Brasileiro, o volante Pierre ressaltou a confiança do grupo, né? Uma vitória contra o Flamengo aumenta a confiança, a gente sabe a importância da partida contra o Santos. É um jogo de 6 pontos, pode nos aproximar do objetivo de sair da zona. Estamos focados, levando o jogo como uma verdadeira final, e emendar essas 2 vitórias seguidas é o que a gente precisa fazer, e estamos com toda a força para fazer essa total diferença. Foi o que trouxe aí o volante, que fez uma grandíssima partida contra a equipe do Flamengo. Ele também trouxe nessa coletiva alguns detalhes sobre a concorrência com o Matheus Pereira, onde ele falou que era muito importante ter jogadores com qualidade e que conseguiam ajudar com muita força, né, e manter a qualidade do elenco no meio campo. Foi boa entrevista aí, o que ele trouxe de informação foi muito interessante também. Agora a gente vai falar um pouco sobre matemática. É isso, Mourão. Matemática, meu amigo, matemática, porque a gente tem que ver as projeções para se salvar do rebaixamento. A gente sabe que essa vitória do Fortaleza, caso ela aconteça, ela pode mudar todo o cenário dessa briga contra o rebaixamento, dessa luta. Por quê? O Santos está projetando aí por volta desses 41, 42 pontos. Então, qual é a matemática, Graziani, para o Fortaleza escapar, né? Segundo as projeções da UFMG, nesse momento do campeonato, a chance de queda cai drasticamente a partir dos 42 pontos. Com 40 pontos, o risco é altíssimo, de 80%.
Com 41 é 61%. A partir daí a curva despenca. 42 pontos dão 38%. A chance de disputar a Série B em 2026 ainda reduz para 18% com 43 pontos, 6% com 44 e 45% é praticamente 1,5% de chance. Vamos ouvir com as próprias palavras dele. Então, o número mágico que o Fortaleza deve focar, no ponto de vista dele, são os 44 e 45 pontos. Isso significa que o Fortaleza tem que conquistar de 17 a 18 pontos. Na visão dele, 5 vitórias, 2 empates ou 6 vitórias desses jogos que faltam. Tem um videozinho também dele falando sobre tudo isso. Vamos ver. Eu fiz uma matéria muito parecida no começo de outubro. Agora a gente está no final de outubro. E a pontuação para salvar continua 44 ou 45. O problema é que todas as pontuações, 41, 42, 43, 44, aumentaram a chance de rebaixamento do que era na primeira vez. Então, por exemplo, se o Fortaleza fizer 41 pontos, a chance de rebaixamento é 61%. Era de 50%. Cair com 40%, a chance era de 70%. Agora, a chance é de 80%. Então, a numeração foi aumentando. Mas, se o time chegar a 44%, é só 6% de chance de queda. E 45% é 1,5% de chance de queda. Então, basicamente, o time precisa ainda, nos 9 jogos que faltam, ganhar 6. Fazer 17 ou 18. Pode ser que, dependendo, pode até ser que se salve com 42, com 41, já aconteceu isso. O próprio Fortaleza se salvou com 41 em 2020, o Ceará se salvou com 39 em 2019, o Palmeiras se salvou com 40 em 2014. Isso vai depender porque muda rodada a rodada. Mas não dá para tirar do Fortaleza essa responsabilidade de chegar em 44, 45, né? Eu acho que é por aí. Do Graziani. E a gente tem aqui uma tabela que é muito legal da gente acompanhar. Vou trazer ela aqui no vídeo para a gente ver. Alguns jogos dessa tabela já até aconteceram, mas vamos trabalhar ela para a gente ver aqui o cenário dos times que estão na briga contra o rebaixamento. O Sport está praticamente rebaixado, então a gente não vai olhar muito para essa tabela aqui, porque o Sport difícil, já pode até ser rebaixado matematicamente nessa rodada, nesse jogo aqui fora de casa contra o Flamengo. A gente está nessa linha aqui. Vamos começar pelo Bragantino. O Bragantino tem por sequência Vasco da Gama, que já teve esse jogo, né? Vai ter Bahia, Corinthians, São Paulo, Vitória, Flamengo, Fortaleza, Atlético Mineiro e Internacional. Dos times que estão na briga contra o rebaixamento, que estão inclusive nessa tabela, tem Fortaleza, Atlético Mineiro e Internacional. E o Vitória, né? Não esquecer do Vitória. Além disso, vai ter um Flamengo, que é um adversário complicado, e vai ter também aí o Bahia, que deve ser derrota aí do Bragantino. Já do Corinthians, ele coloca o Corinthians aqui, mas Corinthians e Grêmio eu nem acho tanto que estão na briga, tá? É times que descolaram já um pouco dessa realidade, por isso eu vou pulá-los, tá? Já o Ceará, vamos lá, vamos dar uma olhadinha rápida aqui na tabela do Ceará. O Ceará que já teve 2 jogos dessa tabela e perdeu os 2. Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Atlético Mineiro. Vai jogar contra o Fluminense de novo no domingo, no Castelão também esse jogo, depois enfrenta o Fortaleza, 2 jogos dentro de casa. Se o Ceará não conseguir bons resultados nesses jogos contra o Fluminense e Fortaleza, o Ceará começa a entrar na briga por causa da trinca final de jogos do Ceará. Por mais que sejam 2 jogos em casa contra Palmeiras e Cruzeiro e um jogo fora de casa contra o Flamengo, o Palmeiras pode chegar vivíssimo na última rodada disputando o título do Brasileiro, ainda dependendo de resultado, né? Então, esses 3 confrontos aqui, se o Ceará não fizer gordura nesses 1, 2, 3, 4, 5 jogos que tem agora a disputar, o Ceará pode se complicar muito por causa desse fim de tabela. O Internacional tem uma tabela um pouco mais simples do que as outras equipes. Já teve o jogo contra o Fluminense, no qual ele foi derrotado, mas depois tem o Atlético Mineiro, Vitória, 2 times envolvidos nessa briga contra o rebaixamento, Bahia, pega o Ceará depois, também envolvido nessa briga. Santos também envolvido nessa briga. Vasco, São Paulo e Bragantino também envolvido nessa briga. Então o Inter vai ter muitos confrontos diretos. O que vai definir a tônica do Internacional é se ele vai vencer esses confrontos diretos, né? Coisa que o Atlético Mineiro já fez o primeiro. O Atlético Mineiro enfrenta 2 vezes o Fortaleza, inclusive jogos que já devem ser marcados, como a gente trouxe nesse início do vídeo. Mas pega ainda Internacional, Bahia, o próprio Sport novamente, né? Como já jogou recentemente. Joga contra o Flamengo também, Bragantino e o Vasco, além do Palmeiras, né? O Santos também tem uma tabela bem complicada, porque ainda tem os 3 também na disputa
do título, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro ele pega na última rodada, pode ser até um Cruzeiro já sem aspirações no campeonato, ou não também, né? Porque o campeonato está oscilando bastante. Então pode ser que... O pior do Santos é que tem esses confrontos aqui contra o Palmeiras em sequência quase. 2 jogos contra o Palmeiras. Então vamos supor que o Santos não consiga um bom resultado contra o Fortaleza. Já conseguiu um bom resultado contra o Botafogo, é verdade. Mas em jogos contra Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro lá embaixo, não deve ser jogos onde a equipe santista deva pontuar. Então, são jogos onde o esperado é que eles fiquem parados na pontuação. E aí vão ter nos jogos contra Mirassol, Internacional, Sport e Juventude, a possibilidade de fazer aí 12 pontos e, caso faça, ficar mais tranquilo dentro do campeonato. O Vitória enfrenta dos grandes, né, dessa briga pelo título brasileiro apenas o Cruzeiro, e ele pega Internacional, Botafogo, Bragantino, Sport, Mirassol, Palmeiras, que eu acabei pulando também, pega o Palmeiras, e o São Paulo. Se a gente olhar para a tabela do Juventude, com Grêmio, Palmeiras, o próprio Sport do Recife, Vasco, Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Santos e Corinthians, é uma tabela onde ele não tem, exceto Palmeiras, um time nessa disputa do título. O que podemos ver em quase todas as tabelas, com exceção de uma tabela, qual foi a que eu trouxe? Uma sequência, acho que foi o próprio Corinthians, né? Não vai ter nenhum time postulante ao título. Mas nos outros, você vai ver que tirando esses que foram citados agora, o Fortaleza não vai ter, porque esse jogo contra o Flamengo já teve. Então o Fortaleza joga contra Santos, Ceará, Grêmio, Bahia fora de casa, que é muito difícil, é o principal mandante do campeonato até agora, né? Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Corinthians, Botafogo, e tem um Atlético Mineiro faltando aqui também, porque não teve a data marcada, por isso não está na tabela. Então, em termos de tabela, dá para se dizer que o Fortaleza tem o mundo. O problema é a quantidade de jogos fora de casa do Fortaleza. Perceba o número de aviões, né? 1, 2, 3, 4, 5, e ainda tem um aviãozinho faltando aqui, que é o Atlético Mineiro sendo o 6º. Fortaleza só vai ter mais 1, 2, 3 jogos em casa como mandante. Então esse vai ser o grande problema do Fortaleza tentar contornar, tentar solucionar. Voltando agora para finalizar, queria trazer um pouco da fala do Pierre sobre o Matheus Pereira, que pode ser retorno para esse jogo contra o Santos. Vamos ver aqui o que ele falou do glorioso Matheus Pereira. Pierre na voz. O Matheus é um craque, eu sou muito fã dele. Tive a oportunidade de jogar junto com ele contra o Vitória, né? E, pô, um jogador que dispensa comentários. Como eu disse, quando eu estava de fora também, não era indiferente, todo dia trabalhava do mesmo jeito, esperando a oportunidade, seja com o Matheus, sem o Matheus. Enfim, são muitas opções que tem ali na nossa posição, de muitos jogadores qualificados. E a gente tem que estar preparado para quando a comissão nos escolher, que a gente possa entrar e corresponder. Dizer que o Matheus é um craque. Show! Eu sou muito... Visão aí do Matheus Pereira. Muito interessante nessa visão aí do Fortaleza. A gente vai trazendo aí todas essas informações e eu quero saber o que você achou. Análise completa, viu? Direito à análise completa dos adversários. Analisamos aqui os jogos. Dá para sonhar um pouco mais com o Fortaleza se recuperando. Quero saber o que você achou até aqui do vídeo. Deixa teu comentário, que é muito importante. E a gente tem mais uma matériazinha para trazer, que a gente quer falar de retornos, meu amigo. Fortaleza vai ter retornos importantes contra a equipe do Santos. O Leão terá de volta Kusevich e Lucero para a disputa contra o Santos. Lucero que tem até um bom retrospecto contra a equipe do Santos, com alguns gols importantes, inclusive gol do meio de campo, que rebaixou o Santos e tal. Outro jogador que pode voltar também é o Lucas Crispim, um jogador que pode estar de volta depois de uma recuperação de uma lesão na coxa. Quem sabe o Crispim, ou Orespin, como você lembra muito bem, pode já voltar a figurar entre os relacionados do Fortaleza. Então, esse é os seguintes jogadores que estão fora: João Ricardo, Marinho, Benevenuto, Matheus Pereira e Alanzinho. João Ricardo fez uma cirurgia, Marinho com entorse no tornozelo, Benevenuto, Matheus Pereira e Alanzinho, todos com edema na coxa direita. É isso, pessoal. O Fortaleza, como você sabe, né, vai ter muitos desafios nesse resto de campeonato. E você viu todas essas informações com a gente. Então não se esquece, deixa teu like, deixa o hype. Tudo isso é muito importante para o YouTube entender que você está gostando demais. E sem me esquecer
eu queria finalizar a live aqui com uma grande mensagem para mostrar para vocês, tá bom? Eu queria deixar justamente isso daqui, parada rápida para agradecer o nosso novo parceiro, tá? A Alterga Gestão Energética, ela é especialista em energia solar e garante desconto real na sua conta de luz. É isso, aquele descontinho sem precisar instalar nada, meu amigo. Quer economizar todo mês? Fala com a galera da Alterga, no número que tá na descrição aqui, que também vai estar aparecendo na tela, tá bom? E faça parte dessa revolução sustentável. Queria agradecer ao pessoal da Alterga por essa parceria que pode ter certeza vai ser daquelas, tá? Economiza até 20% da sua conta de luz. Hoje é bandeira vermelha, conta mais cara. Eu quero ajudar o teu bolso e com certeza a Alterga está junto nessa com o Expresso. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa teu like mais uma vez, deixa teu comentário que é muito importante. Tamo junto e tchau, tchau.